Boa tarde, turminha. Boa tarde, famílias. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar o estudo dos contos tradicionais, tá bom? O que é um conto tradicional? São aqueles contos que a gente ouve desde o prezinho, que as professoras contam, ou então aqueles contos de ninar, que falam de princesas, príncipes, né? Então, são esses tipos de contos, os tradicionais. Nós vamos começar pela página 43, tá bom? Atividade 21. Os contos tradicionais. Histórias para conhecer, histórias já conhecidas. Trilhas de conhecimentos. Os contos tradicionais são histórias que foram sendo transmitidas oralmente ao longo das gerações. Oralmente quer dizer contadas, tá bom? Sem que saiba ao certo quem as criou. Muitos deles ficaram conhecidos no mundo todo graças às versões escritas pelos irmãos Grimm e por Hans Christian Andersen, entre outros. Assim como as parlendas, as cantigas, essas histórias foram sendo contadas e recontadas, espalhando-se por muitos países. Todos os contos de fada foram escritos em alguns países, como é o caso dos irmãos Grimm, que nasceram na Alemanha, né? Eles eram dois irmãos que escreviam histórias que eram muito lidas. Então foram passando de geração a geração. Foram ficando tão conhecidas que migraram para outros países, até chegar no Brasil. E quem nunca ouviu falar, né, da Chapeuzinho Vermelho, da Branca de Neve, entre outras histórias deles, né? Desde pequeno a gente é acostumado já a ouvir esses contos. E aí foi passando de geração para geração até chegar na gente, tá bom? Na mesma página nós temos essa atividade. A sua professora ou professor já leu muitas histórias para você e sua turma. Circule na lista abaixo o nome dos contos que você já conhece. Então, aqui, por exemplo, tem alguns nomes, nós temos 7 nomes de contos de fada. Então, peça para algum adulto ler para vocês, ou aqueles que já sabem ler, já vai pegando o lápis e circulando as que conhece, tá? Por exemplo, eu conheço a história do João e Maria, professora. Então, você vai vir aqui e vai circular o nome desse conto. Eu conheço o Gato de Botas. Então, você vai vir aqui e vai circular o Gato de Botas. E assim por diante, tá? Nós temos 7 nomes. E aí, você vai pedir para algum adulto ler para você, caso não saiba ler ainda. E aqueles que já sabem ler, que eu sei que tem pessoas que já sabem ler na nossa sala, vai fazer esse exercício sozinho, tá bom? Página 44, atividade 22, um conto muito conhecido. Trilha de conhecimentos. Com a ajuda de um responsável ou familiar, leia o diálogo abaixo que faz parte de um conto tradicional muito conhecido pelas crianças. Ó, vovó, que orelhas tão grandes tens, são para melhor te ouvir. Ó, vovó, que olhos tão grandes tens, são para melhor te ver. Ó, vovó, que mãos enormes tens, são para melhor te agarrar. Mas, vovó, que boca medonha tens, é para melhor te devorar. Contos e Lendas dos Irmãos Grimm, volume 5. Tradução de Izzy de M. Bonini, São Paulo. Você já ouviu esse diálogo? Conhece toda a história? Escreva do seu jeito o nome deste conto. Então, com a ajuda da família, você vai escrever o nome do conto, tá? Vamos ver se você lembra de que conto se trata essa história, né? E como de costume, todos os dias a Pro está deixando uma tarefa para vocês fazerem no caderno e aprenderem a construir palavras, né? Então hoje
essa atividade se assemelha com aquela de quinta-feira passada. Então, para ficar mais fácil, você pode salvar essa atividade no seu computador, que aí você faz com mais calma, né? Sem gastar dados do celular, que às vezes você precisa estar gastando. Então, é mais fácil salvar essa imagem para você poder aumentar, para você olhar direitinho, tá bom? Então, por exemplo, aqui, relógio, né? A primeira palavra que nós vamos construir é relógio. Nós vamos observar as sílabas que pertencem à palavra relógio. Então, nós vamos perceber que é o re. Aí é o que a gente faz? A gente vai escrevendo no nosso caderno com as pistas. Re, ló. Qual que é o ló? Esse aqui. Re, ló, gi, o. Então, falta o gi, que é esse daqui. E o o, né? Então, relógio nós observamos que começa com re e termina com o. Lembra da nossa pista que a Pro falou sempre para vocês pensarem como que começa e como terminam as palavras, que fica bem fácil da gente refletir. E assim a gente se alfabetiza bem mais rápido. Tá bom, turminha? Então, a Pro também vai deixar aí para vocês assistirem uma dança africana, muito bonitinho, tá? Se alguém de vocês quiserem reproduzir a dança, uma parte que gostou, não precisa ser a dança inteira, não. Reproduzir uma parte da dança, faz isso e manda para Pro. Eu vou apreciar bastante, tá? E às vezes a gente dá vontade, né? Quando você vê alguém dançando, você quer dançar também, como a gente fazia lá na sala de aula. No dia do brinquedo, a Pro colocava o rádio e quem queria dublar as músicas, dublava. Então, mais ou menos isso, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e um beijo virtual para vocês e até a nossa próxima videoaula.